amor de Deus, cantar a bênção do Senhor. Que coisa especial nós começarmos uma semana declarando isto. Eu tenho sido inquietado nesses últimos tempos, de uma forma assim desafiadora e despertado, para falar, para pregar sobre o reino de Deus. João Batista, que era o precursor do Messias, a tônica da mensagem dele é o reino de Deus. Nós vamos ver que Jesus, ele saiu por todas as aldeias e vilas, anunciando o reino de Deus. Paulo diz as Escrituras, no livro de Atos, capítulo 19, que durante 3 meses ele esteve em Éfeso para falar sobre o reino de Deus. E vamos encontrar Pedro, Tiago, vamos encontrar João e o autor do livro aos Hebreus também falando sobre o reino de Deus. Às vezes há uma certa confusão na mente das pessoas e mesmo do povo que estuda a Bíblia. Na verdade, a igreja, ela está contida no reino. O reino é maior que a igreja. O reino contém a igreja. O reino contém Israel. O reino é maior do que a igreja, do que Israel. Quando falamos do reino de Deus, nós estamos falando do domínio do Senhor. Nós estamos falando do Deus que governa e não só falando de algo territorial, de algo temporal, mas nós estamos falando de algo que acontece no coração das pessoas. Alguém já disse que o reino de Deus, que ainda não é pleno, já se manifesta sobre aqueles a quem Deus governa, em seus corações. Então o reino já está em todos aqueles que Jesus já fez habitação, nele está o reino de Deus. Para esta série que estamos iniciando hoje, sobre o reino de Deus, eu quero trabalhar alguns enfoques. Nós vamos começar com os evangelhos, olhando para o evangelho do reino de Deus segundo Mateus, o evangelho do reino de Deus segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João. Depois vamos entrar um pouquinho nas parábolas acerca do reino de Deus. Vamos falar também da ética e dos valores do reino de Deus e fazer um fechamento com o aspecto escatológico do fim dos tempos sobre o reino de Deus. Quero convidar você a fazer essa leitura comigo em Marcos 1,14. O texto bíblico diz o seguinte: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Senhor amado, que o reino do Senhor prevaleça, esteja impregnado em nossa mente, em nosso coração, possamos nesta hora proclamar a Tua palavra com autoridade e haja compreensão. Por isso peço que o Senhor traga todo o pensamento cativo ao senhorio de Jesus, o Rei, o Messias e o servo, como estaremos proclamando hoje. No nome de Jesus oramos. Amém. O texto que lemos é do registro de Marcos. É muito legal você entender que é o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Tanto Marcos como Mateus, Lucas e João vão falar sobre o reino de Deus, mas de enfoques diferentes. Quando falamos do Evangelho de Marcos, nós estamos falando de um discípulo de Pedro. E ele tem muito na sua história da tradição petrina. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Ele escreveu entre 65 e 70 depois de Cristo. Ele era um discípulo, ele era um escritor, ele era um servo de Jesus Cristo. Os estudiosos entendem que Marcos era adolescente no período mais crucial do ministério de Jesus. Nós vamos encontrá-lo lá no livro de Atos, quando recebe na casa dele, junto com a sua família, a própria igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos encontrar várias afirmações de Lucas no livro de Atos, várias menções a Marcos. Nós vamos encontrar Paulo falando também nas suas cartas, fazendo citações a este Marcos. E também o próprio Pedro, o seu mestre, ele faz também menção em sua primeira carta. Agora, falar do Marcos Evangelho, nós vamos tratar de um evangelho que dá um enfoque especial no aspecto do serviço de Jesus. Porque quando a gente fala de Mateus, Mateus apresenta Jesus como rei. Lucas vai apresentar Jesus como filho do homem.
João como filho de Deus, mas Marcos vai apresentar Jesus como servo. Esse é o evangelho do reino, da boa notícia, das boas novas acerca do reino de Deus. Marcos é o evangelho da ação. Ele registra o que o Senhor fez, muito mais do que o Senhor falou. Marcos é um livro sucinto, objetivo. Ele registra os milagres, vários milagres de Jesus, somando 18 milagres que ele registra, mas ele dá somente 4 parábolas, porque ele quer falar do Jesus que faz, do Jesus que serve, do Jesus que acontece. Os destinatários do livro de Marcos são os romanos, por isso que ele apresenta um pouco da cultura judaica dentro do seu livro. São apenas 16 capítulos, e você vai encontrar palavras muito comuns, imediatamente, logo e, porque ele quer falar de forma rápida, ele é bem objetivo, ele é bem sucinto, ele é bem aplicativo. A marca de Marcos é esta, a urgência, a atividade e a ação contínua. Marcos faz registro da sua conceituação messiânica, trazendo a ênfase no senhorio de Jesus. Ele quer mostrar aos romanos de que César, o Nero não é o Senhor, o Cúrios é Jesus. Portanto, ele descreve que esta autoridade nesse Jesus Cristo de Nazaré, está sobre ele esta autoridade está nele como mestre acima de todos os mestres. Essa autoridade é sobre Satanás e os espíritos malignos. A autoridade do Messias e do Rei Jesus e servo está sobre o pecado, sobre o dia de sábado, está sobre a natureza, sobre a doença, sobre a morte, sobre as tradições religiosas judaicas, está acima do templo. A autoridade de Jesus é uma temática de Marcos nesses 16 capítulos. Então, eu quero pensar com vocês sobre o reino de Deus, considerado esse enfoque de servo que Marcos traz. O reino de Deus na simplicidade do servo, porque Marcos apresenta Jesus como esse que serve, na simplicidade do rei servo, que é proclamado ao mundo. Esse rei servo que proclama em aldeia, proclama o evangelho. Esse reino de Deus que é manifestado de forma solene na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, mas de forma humilde, montado num jumentinho. Que é o reino de Deus também conquistado na aliança do sangue precioso de Jesus e no amor extravagante, no amor profundo. É sobre isso que eu quero falar com você. Em primeiro lugar, o reino de Deus na simplicidade do servo proclamado ao mundo. Veja aqui no texto, diz que Jesus foi para a Galileia pregando. Esta palavra que eu queria destacar, pregando. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, e nós precisamos anunciar e proclamar esta mensagem. E o reino de Deus, ele é proclamado através da pregação. O ato de transmitir a mensagem é pregar. A palavra pregando é isto, é ser um arauto, aquele que ficava na frente do rei dizendo: agora fulano de tal, do reino, do império tal, vai entrar na frente de sua majestade. Esse é o arauto, aquele que proclama, aquele que trabalha para anunciar as coisas que virão. Agora, a mensagem do arauto é a pregação. E aqui entra uma palavra grega muito linda, que é querigma, e significa proclamar como arauto, a mensagem que é anunciada. E veja que o evangelho é transmitido pela pregação. O reino de Deus, na simplicidade do servo, proclamado pela boca de Jesus, proclamado pela boca dos apóstolos, proclamado pela igreja do Senhor.
Agora a proclamação ela é extensiva, porque aí nesse texto nós vamos encontrar que Jesus saiu pregando na Galileia, mas se você for no texto correlato de Lucas, você vai perceber uma extensão mais detalhada, porque lá diz: andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Ele estendeu, ele ampliou. Na verdade, o desejo de Jesus é que esse evangelho seja amplificado, seja extensivo e tenha um grande alcance. Todo mundo, o evangelho de Mateus vai dizer assim: e será pregado o evangelho do reino por todo mundo. Também no final do evangelho de Mateus diz: ide por todo mundo e anunciai e pregai o evangelho a toda criatura, o evangelho do reino, proclamado de forma extensiva pela mensagem. Então o alcance, a abrangência e a extensão é todo mundo, em todos os lugares, em ruas, em becos, em guetos, em aldeias, em povoados, em vilas, em bairros, em cidades, nações, vales, montes e ilhas, até os confins da terra. O reino de Deus, na simplicidade do servo, é servido a todas as pessoas. A grande comissão, ela é destinada a todos os discípulos de Jesus, não é só aos missionários, não é só aos pastores, não é só aos presbíteros, oficiais da igreja. A grande comissão, ir a todo mundo e falar do evangelho do reino a toda criatura, é incumbência sua, é incumbência minha, é incumbência nossa, de forma personal, de forma também congregacional e coletiva. É você e eu nos importando com os povos, nos importando com as pessoas, nos importando com as nações, nos importando com as etnias, com as raças, com as línguas, a fim de que todos sejam alcançados pela mensagem do evangelho do reino de Deus. Não foi confinado só no século I, mas em todas as épocas Deus tem levantado os discípulos para proclamar. Então nós dizemos que esse evangelho do reino de Deus, na simplicidade do servo, é proclamado em todas as épocas, porque Jesus disse: será pregado este evangelho do reino, e então virá o fim. Nós estamos falando aqui de tempo, porque fim fala de duração, de época. Paulo falando a Timóteo, um pupilo seu, um discípulo seu, acerca da urgência da palavra e a importância da pregação do evangelho, ele recomenda na segunda carta a Timóteo 4:2, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Então, a despeito das contradições, a despeito das oposições, das indisposições, das contrariedades e conveniências, prega o evangelho do reino. Esta é a tônica de Jesus, que saiu da Galileia pregando o evangelho do reino, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. E esta incumbência é minha e sua, é para todos os discípulos de todos os tempos, em todas as épocas, proclamar. Em nossas células nós estamos iniciando aí, como foi já mostrado no vídeo pelo pastor Gustavo, a nossa estação a alcançar. É a responsabilidade minha e sua de comunicar o evangelho do reino, de pregar o evangelho do reino, de fazer discípulos de Jesus, de tornar Cristo conhecido às pessoas. E você é corresponsável por esse desafio da comissão do Senhor Jesus Cristo. E eu estava ouvindo hoje de manhã mesmo o evangelho de Marcos, e lá no finalzinho diz assim: ide e pregue, quem crer, porque você vai pregar e alguns não irão crer, mas quem crer e for batizado, é isso que o texto diz, será salvo. Pregue o evangelho do reino de Deus. Agora eu quero ir para um segundo texto do próprio evangelho de Marcos, Marcos 11, 7 a 10, e o texto bíblico diz assim: levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes, Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros, ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, Hosana nas maiores alturas. Nesse texto eu vejo o reino de Deus na simplicidade do servo, sendo manifestado de forma solene e humilde.
Solene, eu diria, por causa das profecias. Solene por causa do cumprimento profético. Humilde por causa desta imagem de Jesus entrando na cidade de Jerusalém, a cidade do rei, não montado num cavalo branco, mas num humilde jumento. Então o reino de Deus aqui na pessoa de Jesus é demonstrado de forma solene, mas de forma humilde. Quando falamos de solenidade, nós estamos falando das profecias, porque todas as profecias acerca do Senhor Jesus Cristo se cumpriram, e são centenas de profecias acerca do Messias no Velho Testamento, e todas essas profecias se cumpriram. A profecia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é uma profecia do profeta Zacarias. Quando você vai para Zacarias 9:9, você vai encontrar o seguinte: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de jumento. Olha que característica que o profeta descreve acerca desse Messias: rei, justo, salvador e humilde. Estudar as profecias nos alegram porque atestamos que o nosso Deus, todas as promessas dele se cumpriram. Então, esse reino que se manifesta de forma simples pelo servo, ele agora é encarnado em Jesus Cristo no cumprimento profético, mas também na personificação da humildade. Humilde, montado em jumento. Sabe que no Nordeste o animal mais utilizado não são os cavalos, o que aguenta a dureza, a rusticidade do sertão é o jumento, a mula. E Jesus então entra nessa simplicidade e sendo aclamado pelo povo ali. Não foi um cavalo fogoso, impetuoso e imponente, mas um jumentinho. Eu assistia recentemente um filme de Salomão, uma série muito linda da Bíblia, com muitos contornos interessantes, e ele mostra que quando Davi autorizou a unção de Salomão, seu filho, como rei, ele disse: monta Salomão na minha mula também. No mesmo pedigree, na simplicidade, Salomão, cuidado com a vaidade, Salomão, cuidado com a ostentação, Salomão, cuidado com a soberba, seja humilde, é a proclamação subliminar de Davi para esse jovem rei. Jesus mesmo se apresenta: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. No Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, Jesus afirma: bem-aventurado os humildes do espírito, ou de espírito, porque deles é o reino dos céus. Semana passada o pastor Alex fez uma proclamação sobre a humildade. Nós somos exortados nas Escrituras a sermos humildes. Condescendei, concordem com o que é humilde. Não sejam sábios aos vossos próprios olhos. Deus dá maior graça, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sabe, meu amigo, como a soberba distancia as pessoas, como a falta de humildade rompe relacionamentos. Se você se sente lesado por alguém, se alguém te chateou, te machucou, te magoou, te humilhou, te ofendeu, meu amigo, às vezes nem essa pessoa foi intencional nisso que fez e você se sente assim. Vem de forma humilde essa pessoa agora e diz: por favor, me perdoe, me desculpe, eu falhei com você, não era essa a minha intenção. O que compete você fazer? Perdoar. Porque o perdão é uma atitude de gente humilde. Alguém também já disse que humildade é perdoar até mesmo quem não pediu perdão. Essa é a característica do reino. Pregar do reino de Deus, ou pregar o reino de Deus, é pregar a característica da humildade que Jesus tinha e que é também destinada a todos nós. Nós gravávamos nessa semana o nosso último programa Papos de Família,
filhos ensinando no caminho. E muito me impressionou um depoimento, e vocês poderão ouvir daqui 2 quartas-feiras, o depoimento do Marcel e da Patrícia. Eles têm um filho do coração, têm 2 filhos, a Manu e o Mateus. O Mateus é filho do coração, e quando foi feita uma pergunta para esse casal, qual o impacto do diagnóstico que uns pais recebem quando tem uma criança especial? Ele arrebentou meu coração e de todos aqueles que participavam ali. Ele disse o seguinte: Deus me desconcertou, Deus me tratou na minha soberba, na minha arrogância, na minha impaciência, me dando um Mateus para cuidar. Ele falou: agora eu entendi o que Deus queria. Isso é humildade. E vi também na atitude da Patrícia, que diz assim, no chamado que eles têm de Deus, de que algumas vezes na semana ela se dedica como voluntária para cuidar numa instituição da nossa cidade que cuida de crianças. Deus precisa trabalhar a sua humildade, a minha humildade. Deus precisa trabalhar a nossa humildade, porque uma pessoa humilde, ela parece com Jesus. E na descrição bíblica, os súditos desse rei Jesus e desse servo Jesus é descrito assim, Paulo Coríntios, a primeira carta, capítulo 1, 26. Reparem, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo carne, nem foram chamados os poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas malucas, esquisitas, loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas, impotentes do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que nada são, para reduzir a nada as que são. Os súditos do reino, daquele que se manifesta como rei e servo na sua simplicidade, eles têm essa característica fundamental, a humildade. E conforme Hebreus descreve, homens que o mundo não eram digno, ou era digno. Na verdade, uma tradução diz o seguinte: histórias de homens vagando pela terra em peles de animais, sem teto, sem amigos, sem força. O mundo não os mereceu, vivendo como podiam nas periferias cruéis do mundo. Esse é o estilo, essa é a estirpe daqueles que seguem o mesmo Messias, o rei servo. E quero agora ir para o último texto de Marcos 14, 22 a 26, diz o seguinte: e enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nesse texto, eu vejo o reino de Deus na simplicidade do servo, conquistado em aliança e em amor. É nesse ambiente de ceia do cenáculo que Jesus traz essas palavras. Jesus faz menção ao sangue da nova aliança, porque daqui a alguns momentos ele vai estar sendo derramado por amor dos seus discípulos. E ele vai eternizar o maior amor que este mundo pode conhecer, ou pôde conhecer, através do seu sacrifício na cruz. E ele fala da bendita esperança: um dia eu não vou beber mais agora desse cálice, somente no dia em que o reino for instalado. Eu quero fazer deste ponto uma preparação para a sua participação na ceia do Senhor. O reino de Deus na simplicidade do servo, conquistado em aliança e amor através de precioso sangue de Jesus Cristo. Isto é o meu sangue. O apóstolo Pedro descreve esse sangue como precioso, porque ele diz assim, que não foi mediante coisas caras, corruptíveis, como prata, como ouro, que você foi resgatado do
do seu fútil procedimento que o seu pai te legou, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Conhecido desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, porém foi manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Então, um sangue precioso. E a segunda característica é que é por amor, um amor profundo. João, o apóstolo do amor, faz uma afirmação muito linda acerca de Jesus. No capítulo 13, ele diz o seguinte: e tendo Jesus amado aos seus, os amou até o fim. Não foi até a metade, não interrompeu. Uma chateaçãozinha que Pedro lhe deu, que também o Tomé, mas não, ele os amou até o fim. Ele ama independentemente de quem você é. Ele não viu quem você é para amar, ele amou antes de você ser. E esse amor então é descrito na Bíblia como um amor profundo. A igreja de Roma, Paulo descreve: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a pandemia? Será a angústia? Será o isolamento social? Será a perseguição? Será a fome? Será a nudez? Será o perigo? Será a espada? Eu estou bem certo, declara Paulo, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que é em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo faz questão de mostrar esse amor profundo. E ele diz: habite Cristo no vosso coração pela fé, a fim de você compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Jesus. A palavra extravagante não é utilizada nas Escrituras, mas ele é traduzido nas Escrituras. O que você acha quando Lucas 7 registra aquela mulher que entrou na casa de Simão, o fariseu, e ela entra, começa a chorar, derramar as lágrimas nos pés de Jesus, beijar os pés de Jesus, enxugar os pés de Jesus, e o Simão olhou e só pensou: se Jesus soubesse quem é essa mulher, ele teria outra atitude. E Jesus, num lapso assim de transcendente, de saber o que está no pensamento das pessoas: Simão, eu sei quem é essa mulher. Eu entrei na sua casa, você não me lavou os pés, você não me deu água para os pés, você não me beijou, e você não me trouxe perfume para a cabeça. E essa mulher, ela foi extravagante no seu amor, porque quem muito se perdoa, muito se ama. Esse foi um amor extravagante. E olha, eu vou lhe dizer que o amor do Senhor por sua vida é extravagante, é escandaloso, a começar por você e por mim, o objeto do amor dele. Você é um pecador imundo, ingrato, você é maldoso, cruel, complicado, e Deus te amou. Isso é um amor escandaloso, extravagante por você. Alguém aceitar ir para a cruz pela vergonha, se expor, isto é extravagante, isso é escandaloso. Expor-se como espetáculo do mundo para os homens e para os anjos, despido, sem pudor, com o corpo dilacerado e machucado, isso é um amor extravagante. Então, nada em nós justifica a extravagância e o escândalo da cruz. Assim, você e eu, nós não podemos mais nos conformar com uma relação que se diz aí pasteurizada, uma relação sem paixão, uma relação sem entusiasmo por Jesus. Você precisa vencer essa sua timidez, vencer esta frieza e esse acanhamento e esta formalidade na sua demonstração de amor para com o seu Senhor Jesus Cristo. A nossa paixão por Jesus deve arder em vida devocional, séria, alegre, que tem prazer na palavra dele, de ter comunhão com ele.
A nossa devoção por Jesus Cristo deve levar a gente a chorar de arrependimento e se alegrar e se regozijar com a alegria da salvação. A sua intimidade com Jesus deve te encorajar a lutar contra esse distanciamento e marginalização e alienação das pessoas e aproximá-las do reino de Jesus. A nossa experiência em comunhão, da comunidade de fé e da comunhão diária com o Senhor, deve fomentar a sua amizade e o seu interesse para que vidas sejam alcançadas. A sua gratidão por tão grande salvação deve levar você a, de forma incomodada, a se preocupar com a salvação do seu vizinho, do seu amigo, do seu colega de trabalho, da sua parentela. Diante de um amor extravagante do Senhor para com a sua vida, reconheça que você é frio, você é tímido. Peçam o renovo do Espírito Santo para aquecer o seu coração, para fazer você amar de forma escandalosa, extravagante ao Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus, na simplicidade do servo, foi conquistado com aliança e com uma dedicação profunda do amor extravagante. E deve você ser levado a aguardar com grande expectativa a bendita esperança. É por isso que Jesus diz, no versículo 25, em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até que o dia em que o beber de novo no reino de Deus. Jesus agora está no aguardo, está nesse interlúdio, está nessa sala de espera, até que um dia ele participará de novo do cálice. Na linguagem de Lucas, diz o seguinte, Lucas 22:18, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei, estou fazendo uma abstinência do bebida desse cálice, do fruto da videira, até que venha, aí eu estarei liberado para celebrar, para inaugurar, para comemorar. Estou nesse interlúdio, no aguardo, e Paulo chama esta fase de bendita esperança, Tito 2,13, aguardando a bendita esperança, esta fase de aguardar, de esperar até para que beba de novo a manifestação da glória, do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E no reencontro com o servo, com o rei, com o Messias, nós celebraremos o fruto da vide. O reino será inaugurado com uma grande celebração, onde o rei servo beberá novamente o vinho novo. E aqui, a ceia do Senhor, porque era nesse ambiente de cenáculo que o Senhor Jesus fez essa declaração. Ela me remete ao passado, à memória do sacrifício, o precioso sangue, extravagante amor de Jesus. Mas me remete ao futuro, porque inauguração do reino, o Senhor Jesus está aguardando esse dia em que celebrará vinho novo, com todos os seus discípulos, reunidos na sua casa, nos tabernáculos eternos. Isto é o reino de Deus, na simplicidade do servo, conforme Marcos menciona, proclamado ao mundo pela pregação, em todas as épocas, a todas as nações. Esse evangelho de Deus, na simplicidade do servo, manifestado solenemente, cumprimento profético, e humildemente montado no jumento, conquistado em aliança de sangue precioso derramado, e numa demonstração de um amor profundo, para que você e eu aguardemos a bendita esperança. Qual a aplicação de tudo isso? Em que a relação de Jesus servo com o reino te desafia? Não seria um desafio para o seu posicionamento mais responsável com a pregação do Evangelho, com todas as nações, em todas as épocas, como Jesus nos ensina? Será que não desafia pensar no reino de Deus como Jesus viveu, a ter uma identificação com o que é humilde, com o jumentinho, com os cumprimentos proféticos? Bem-aventurados os humildes, você e eu somos desafiados assim. Não seria
valorizar mais esta aliança firmada num preço de sangue e também fundamentada num profundo amor que projeta para a bendita esperança. Nós vamos declarar com esta canção esse amor tão profundo, e nada vai nos separar desse amor tão profundo. O Pai que seu Filho nos deu, profundo, imenso, que cobre, é furioso, é poderoso e te abraça, e Ele pode devolver vida ao seu coração.